Sport é derrotado pelo Vasco pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão Pernambucano joga bem, mas não aproveita as oportunidades e é mais uma vez prejudicado pela arbitragem. É isso aí, gente. Seja muito bem-vindo ao canal Lúcio Neto Futebol Clube. Aqui sempre teremos um espaço muito importante para comentarmos sobre o nosso futebol. E já quero começar o vídeo pedindo para você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like e o seu comentário, isso sempre será muito importante para a gente. E agora vamos falar de futebol, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport visitou o Vasco da Gama pela terceira rodada do Brasileirão e voltou de São Januário com uma derrota. Até que o Sport não jogou mal, mas o Leão da Ilha não consegue ser efetivo e transformar em pontos, em resultados positivos, um futebol interessante que tem praticado nesse início de brasileiro. Na primeira partida do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, o Sport foi prejudicado pela arbitragem. Aquele pênalti que muita gente considera que não deveria ter sido marcado, mas o Sport trouxe um ponto para o Recife. Contra o Palmeiras, na estreia do Sport na Ilha do Retiro no Brasileirão 2025, também apresentou um futebol interessante. Para você ter uma ideia, no primeiro tempo da partida, o único chute do Palmeiras no gol foi o pênalti marcado, o primeiro pênalti. Mas o Sport novamente não conseguiu transformar esse futebol até interessante em pontos, em resultados positivos. E aí teve aquele segundo pênalti marcado contra o Leão, pênalti inexistente, e o Sport foi prejudicado pela segunda vez na segunda rodada. E agora enfrentou o Vasco no Rio de Janeiro, e você acredita que o Sport foi prejudicado novamente pela arbitragem? É até difícil de compreender o que está acontecendo. No lance, no segundo gol do Verratti, ele faz falta clara no Lucas Cunha, zagueiro do Sport. O VAR chama o árbitro, ele verifica o lance, mas considera que não houve falta e claramente o Verratti colocou a mão no rosto do Lucas Cunha, além de tê-lo empurrado. E a arbitragem tem realmente feito um trabalho ruim quando apita os jogos do Sport. O Sport, em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, prejudicado nas 3 partidas. Ainda teve um lance duvidoso de pênalti pro Sport, que bateu na mão do zagueiro, mas a arbitragem não deu o pênalti. Acredito que contra outros times, contra outras equipes, esse pênalti pode ser dado ainda nesse Brasileirão. Vamos acompanhar para ver se o critério segue o mesmo ou se só contra os times nordestinos que esses pênaltis não são marcados. Isso realmente é muito revoltante. Você prepara um trabalho, tem um investimento e até assim, mentalmente atrapalha o time, né? Porque ele se vê prejudicado em todas as partidas contra os times do eixo, principalmente os times do Rio e de São Paulo. É absurdo o que tem acontecido. Não são erros assim que fica uma dúvida, são erros muito claros e ainda tendo o VAR para auxiliar, a arbitragem ainda peca. Realmente, muita coisa precisa ser revista na arbitragem e no futebol brasileiro como um todo, né? Agora falando sobre o Sport, que entrou em campo com o Kaique França, o João Silva e o Lucas Cunha, nas laterais o Hereda e o Chico. Uma pena no Sport não ter nenhum lateral esquerdo, né? O Cariús machucado, o Dalbert machucado, e aí o Pepa não tem o Chico, que dá mais segurança no ataque, e também não tem um bom lateral, porque Chico não é lateral, então perde 2 vezes nessa montagem, nesse esquema do time. No meio de campo, o Sport foi com o Duqueiroz, com o Rivera e com o Sérgio Oliveira, e aberto nas pontas o Lucas Lima na direita e o Barleta na esquerda, e o centroavante Pablo, que está devendo demais nesse Brasileirão. O Sport está praticamente sem centroavante, né? O Gonçalo Paciência está machucado já há algumas partidas e o Pablo não tem rendido. O Arthur
é muito novo ainda, não tem rendido também, e o Sport não consegue ser efetivo. Até consegue criar jogadas interessantes, o Sérgio Oliveira consegue bons passes, bons lançamentos, o Lucas Lima também, mas tanto nas pontas como também o centroavante não consegue render, não consegue ser efetivo. O Vasco teve muito menos oportunidade que o Sport ontem, mas com o Verratti conseguiu finalizar e fazer os gols, foi efetivo. O Sport tem praticamente as mesmas chances dos adversários nas partidas, mas não consegue marcar. Ontem, inclusive, teve mais chances que o Vasco, mas foi bola na trave, chute para fora, na hora de chutar para o gol se atrapalha, demora demais e o zagueiro adversário chega. Então o Pepa precisa trabalhar mais isso, precisa trabalhar mais o terço final do campo. A gente tem que considerar que sem o Cariús e sem o Dalbert como opções na lateral, o Sport perde muito, né? E perde também o Chico, como falei anteriormente, lá na zaga, porque ele faz uma dupla de zaga melhor ali com o João Silva. Mas o Sport agora enfrenta o Bragantino na Ilha do Retiro e a expectativa da torcida é que essa vitória chegue, né? Porque o Sport vem apresentando um futebol até interessante, mas não tem conseguido ser efetivo, não tem conseguido assim, associar esse futebol bom, esse bom futebol a conseguir pontos, né? E além disso, tem sido claramente prejudicado pela arbitragem. O juiz interferiu no resultado da partida e, por uma questão mental também, isso atrapalha o rendimento do jogador em campo. O Pepa precisa trabalhar melhor o time, principalmente no terço final. Não sei por que ele não colocou o Atêncio, que estava disponível no banco ontem, colocou Romarinho, que é um zero à esquerda. O Romarinho recebe um bom salário no Sport, o Romarinho não rende absolutamente nada, o Romarinho não tem velocidade, o Romarinho não tem mais o drible. O Romarinho não serve para o Sport. O Romarinho é tipo um ex-jogador em atividade. Só está ali ocupando o lugar de outro, recebendo um salário que acredito ser interessante e prejudicando o Sport, porque na hora que ele entra e não consegue ser efetivo, não consegue realizar nada de positivo, ele acaba atrapalhando o time. Então o Sport ontem teve a entrada do Romarinho, do Fernandes, né? Que também não conseguiu render, ele é meio atabalhoado, né? E o Sport não conseguiu o resultado, mas acredito que o Sport precisa melhorar o seu sistema ofensivo. O Pepa ontem tinha no banco o Titi Ortiz e o Atêncio. Acredito que esses dois jogadores poderiam render um pouco mais do que os que entraram. O Titi Ortiz é um cara que tem muita energia. O Fabrício Domingues, como falei anteriormente, não entrou bem, meio atrapalhado, como sempre, né? E o Romarinho é tipo um jogador a menos que o Sport fica com ele em campo quando ele é acionado. Então o Pepa precisa trabalhar muito, o Sport precisa urgentemente conseguir esses pontos, porque o campeonato está passando, agora já são 3 rodadas, fica com aquela coisa de que a arbitragem está prejudicando o time, e está prejudicando, mas o Sport precisa ser efetivo. Precisa, além de conseguir render razoavelmente, precisa conseguir pontos, porque esses 45 pontos básicos aí para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro não vai chegar só jogando razoavelmente bem. Tem que enfrentar os adversários com um pouco mais de energia, concentração, e tem que conseguir esses pontos, porque eles serão essenciais, serão fundamentais para a permanência do Sport na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que já percebemos que não será nem um pouco fácil. Próxima partida do Sport contra o Bragantino na Ilha do Retiro. Os ingressos já estão sendo vendidos e a torcida precisa apoiar esse time para que ele consiga bons resultados. É isso aí, gente. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito.
clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like e o seu comentário, isso sempre será muito importante para a gente. Até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço e até lá.